meditar aqui na Bíblia e comecei a ler sobre a história de Davi. A história de Davi é uma história que impacta muitas pessoas, independente da idade, seja elas crianças, jovens, adultos. Todos nós ficamos muito inspirados porque somos carregados por aquele senso de coragem, de valentia. Mas dessa vez que eu lia, algo me chamou muita atenção e eu quero compartilhar isso com você. Eu estava lendo que desde o início o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e foi ali no momento em que ele foi ungido rei. Também ali no momento em que Davi é chamado para estar na presença de Saul, porque ele estava se sentindo atormentado. Então Davi toca a harpa para Saul, e ali no verso 18 do capítulo 16 a gente lê: e o Senhor é com ele. Ali, nesse momento, Davi ainda não havia derrotado Golias. Mais à frente, ali no capítulo 18, no verso 12, está escrito: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. No verso 14, pois o Senhor era com ele, com Davi. No verso 28, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E aí a gente começa a entender porque existia esse espírito de ousadia, de coragem e de um coração humilde nas declarações em que Davi deixa aqui bem claros pra gente na história dele. Como, por exemplo, quando os israelitas, o exército de Israel, foi desafiado por Golias, e todos os soldados ali temendo, com medo, até mesmo o rei Saul temendo, mas Davi, ele falou ousadamente: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu, afirmando isso ao rei Saul, ali no capítulo 17 de 1 Samuel e o verso 32. Mais outro momento que a gente lê em que Saul tentava matar a Davi, e ele planejou, ele teve esse planejamento, né, essa forma de como ele poderia matar Davi, colocando ele para casar com a filha dele, e ali ele mandaria ele numa emboscada, né, que seria para, em vez de pagar pelo casamento o dote, ele teria que trazer 100 prepúcios de filisteus, dos inimigos. Saul imaginava que se ele fosse, ele seria morto ali, porque ele sozinho batalhando contra 100 outros soldados. Mas Davi vitoriosamente trouxe os 100 prepúcios. Mas uma coisa que me chamou a atenção antes disso acontecer foi que ali no capítulo 18 de 1 Samuel, no verso 18, capítulo 18, verso 18, quando Saul diz que ele seria dado a ele uma das suas filhas, Mical, para se casar com ele, ele diz assim: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu, genro do rei? Mostrando que ele mesmo falava: quem sou eu? Eu não mereço fazer parte da linhagem do rei, a linhagem real. Eu vim de uma família simples ali de Belém, não vim de uma família rica e pomposa. Mostrando que havia no seu coração humildade. Na minha cabeça, depois de ter lido essas várias declarações, só me veio uma coisa: não existe um coração bravo, corajoso, para defender o que é da vontade de Deus, contra os inimigos de Deus, contra pessoas que estão sempre declarando ou difamando as verdades de Deus. Não existe um coração corajoso sem ter o Espírito dele, sem ter o Espírito de Deus. Não existe um coração humilde, disposto a reconhecer quem realmente é, se não for através do Espírito de Deus. Essa é o que eu queria trazer
nesse vídeo algo curto, mas que me marcou tão profundamente. Não existe transformação de vida, de caráter, se não for através do Espírito Santo. A gente às vezes fala, tem que ler a Bíblia, e tem mesmo que ler a Bíblia, mas somente a leitura da Bíblia pode não causar diferença alguma no nosso caráter. Porque a Bíblia, por mais que ela seja inspirada pelo Espírito Santo, é necessário que exista um coração disposto a permitir que o Espírito Santo habite em nós. Então, que nossa oração possa sempre ser: Senhor, que o Teu Espírito habite em mim. Senhor, que o Teu Espírito me ensine, porque o Espírito de Deus ensina. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que não sabiam o que fazer, orando, pedindo a Deus por uma direção, e o Espírito Santo falou-lhe aos corações, e essa pessoa tomou o rumo em uma direção que correspondeu com essa vontade. O Espírito Santo está à nossa disposição. Nós só precisamos pedir, e o Senhor nos responderá e atenderá, segundo a vontade dele.